E aí pessoal, aqui quem vos fala é Rodrigo Souza. Primeiro vídeo que eu estou postando. Eu vou estar falando aqui de um tema muito intrigante. Com certeza muitos se perguntaram e se perguntam ainda qual a razão da nossa existência, por que a gente está aqui nessa vida. E essa pergunta veio ser feita em muitos casos devido às coisas que acontecem que existem, né? Por exemplo, uma pessoa nasce deficiente, passa a vida toda em cima de uma cama. E aí muitos falam, tá pagando os pecados dos pais, né? Eu só acho que não. Outro exemplo que eu posso citar são essas tragédias aí que acontecem, né? Tanto nas famílias quanto desastres naturais. E a gente fica se perguntando por que essas coisas acontecem. Para mim, estar falando desse assunto, não vou aqui me basear no que eu acho, em estudos de cientistas, esses filósofos que existem por aí. Mas vou me basear nos ensinos de Cristo, né, e na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo que é o único que a gente pode seguir e confiar 100%. Durante toda a minha fala eu vou estar citando as passagens aqui da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia em casa e quiser acompanhar, é interessante, né? Você, logo após assistir o vídeo, você tira suas conclusões aí e estuda mais um pouco, né, o assunto. Vou citar aqui duas passagens para meditação. Se encontram na primeira carta aos Coríntios. A primeira está no capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A segunda, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. Essas duas passagens eu escolhi não foi por acaso, e é para aquelas pessoas que não conhecem as coisas de Deus e nem Deus, teoricamente e nem na prática. E vai também para os críticos de plantão, né? Que com certeza não vão ser poucos. Desde já eu agradeço as críticas. Tem uma parte aqui que fala porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, as coisas de Deus. Eu vou estar falando aqui algumas coisas que vai parecer loucura mesmo para essas pessoas que eu acabei de citar. Porque as coisas de Deus a gente não... Tem coisas que a gente não tem como entender. Um milagre, por exemplo, os curiosos tentam explicar aí, né, mas não tem como. E outras coisas mais que cabem a Deus somente entender e saber por quê. E para mim falar desse assunto, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre a criação do homem. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, onde Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. No capítulo 2, verso 7 diz: e formou o seu Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mais à frente, Deus cria a mulher, né, da costela de Adão, adormece Adão. E esse processo de criação foi muito interessante porque, como eu acabei de ler aqui, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa parte nos dá a entender que o homem não é feito apenas de barro, né, de carne, não foi feito apenas, que existe uma parte imaterial e eterna do homem, onde Deus ali sopra um pouco da sua
eternidade, né? Um pouco de seu ser para dentro daquele boneco que ele acabou de criar, que a gente entende que é a alma propriamente, né? Tão discutida e comentada aí em discursos, em debates sobre se o homem tem ou não, que mais à frente eu vou estar falando. E logo após criar esse homem, Deus determina algumas regras para esse homem. E uma dessas regras foi a questão do fruto proibido, história muito conhecida, né? Eva primeiramente comeu o fruto, depois ofereceu a Adão. Só que tem uma parte nesse acontecimento desse fruto que foi a questão da participação da serpente. A gente lendo assim rapidamente, a gente até ignora essa parte dessa serpente. Essa serpente que mais à frente no livro de Apocalipse é citada. Apocalipse capítulo 20, o verso 1 logo ali no início, fala a antiga serpente, né, que vai ser presa lá. Então, essa serpente, para quem entende espiritualmente as coisas, foi usada por uma entidade maligna. Isso mesmo, um ser espiritual do mal, né? Não se entende como anjo caído ou o próprio diabo, né? Ou algum demônio. Então, a gente vê que não é uma serpente normal, que teve uma participação definitiva ali na questão de fazer a cabeça de Eva para poder desobedecer a Deus. Desde antes da criação do homem, Deus tinha um plano para com esse homem aqui na Terra. Esse plano foi assim modificado, né, o rumo desse plano através dessa desobediência do homem a esse fruto aí, o que acarretou para o resto da humanidade uma herança maldita, posso dizer. A morte, por exemplo, a gente vê que Deus criou o homem para viver eternamente aqui na Terra, né? Logo após essa desobediência, essa falha aí, o homem herdou a morte e outras consequências a mais, como for expulso do jardim, né? Tem aquela parte lá que Deus fala das consequências. E daí em diante, o homem vem em decadência constante devido a esse acontecimento que foi provocado, houve a falha humana, né? E tem também essa participação da serpente, que foi decisiva. E aí fica a pergunta, será que Deus não sabia que o homem iria falhar? Eu creio com certeza, né? Baseado nas escrituras também, que Deus sabe do futuro, a presciência de Deus. Deus é onipresente, onipotente e onipresente, né? Está em todo lugar, onisciente também. Então, a gente vê que Deus já sabia desse erro que o homem iria cometer. E essa participação dessa serpente, voltando aqui, vem desde antes da criação do homem, disputando com Deus, lá mesmo nas regiões celestiais, onde houve aquela batalha celestial lá, né, entre os anjos, onde houve a queda do Lúcifer. Inclusive esse nome Lúcifer, para muitos aí que não conhecem, é um nome bonito, que logo após, na Bíblia Sagrada, Deus transfere para ele, né, dá outros nomes,
como diabo, adversário, enganador. Então a gente vê que essas entidades, esses seres celestiais, estão atuando antes mesmo da criação do homem. Ou aliás, ou inclusive pode ser que antes da criação do mundo também. Onde cresce aí que após a queda esses seres caíram em direção à Terra, né? Então essas entidades estão atuando aí, não há como a gente negar, já desde lá do Jardim do Éden para com os homens, né, com os homens, e vem causando prejuízos significativos na construção da humanidade durante o tempo, através de homens. Posso citar lá Moisés, onde Deus dá o livramento para Moisés, escapou ali por um milagre de Deus, onde o faraó queria matar. Logo à frente, paralelo a esse acontecimento, muito parecido, tem Jesus Cristo, onde a gente vê também que há uma atuação direta ali do mal, a questão de querer impedir que Jesus Cristo nascesse, onde o rei Herodes ali manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos, né? A gente vê que era um plano para tentar impedir Jesus Cristo de nascer. Mas quando Deus quer a coisa, né, não tem nada que atrapalha nessa vida o que Deus quer. Voltando aqui à criação do homem, a gente vê no capítulo 3, o verso 12, Adão tentando se explicar, né, para com Deus sobre essa falha dele de comer o fruto. E ele diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Como eu falei, primeiramente, Eva foi iludida, né, pela serpente, logo após fez a cabeça de Adão também, para comer do fruto. Daí em diante a humanidade foi só piorando, ao ponto de, no capítulo 6, dizer: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E chegou um ponto de tamanha desobediência do homem para com o Criador, de Deus falar que, no verso 6, de destruir o homem da face da terra, né? Arrependeu e não queria mais o homem, que vai de contra ao que eu falei mais anteriormente, a questão de Deus saber do futuro, né? A gente fica assim, será que sabia, será que não sabia? Porque sabendo do futuro, né, Deus já previu isso aí, que o homem iria falhar e ia só piorar seu estado cada vez mais em relação à desobediência. E o que Deus decide fazer com esse homem para poder tentar parar essa desobediência, esse estado que o homem estava? Ele decide mandar o dilúvio sobre a terra. O dilúvio sobre a terra, que foi uma forma de destruir, né, o homem. Não totalmente, porque existia ali Noé, que ainda tinha temor a Deus. E Deus determina ali que Noé construa a arca, a tão famosa arca, né? Onde ali foi escape assim, e uma nova chance para o homem se conscientizar dos seus erros, né? Através desse exemplo. Muitos têm como utopia, como loucura, né? Isso que eu estou falando, essas histórias.
mas temos que crer na palavra de Deus e respeitar. A gente fala dessas coisas, tem muita gente que não acredita, né? Mas se algum professor, algum filósofo fala de uma teoria, ele já tem facilidade mais de crer. Teoria nem comprovada, e aí eles creem 100% nesses homens aqui falhos da terra, mas em Deus não acreditam. Então, após conhecer essa arca, muitos estudiosos falam que durou cerca de 120 anos, e com certeza esses 120 anos Noé estava sempre falando, né, para o povo se arrepender, e também muitos chamando de louco. Mas que dilúvio que vai vir, você tá maluco? Para com essa história de dilúvio. Até que Deus manda, né, 40 dias, 40 noites de chuva. E aí, com certeza também muitos se desesperaram tentando entrar nessa arca. Mas já era tarde demais, né? Não tinha mais jeito. E aí é a segunda chance que Deus dá para o homem através de Noé ali, nem alguns familiares seus. E aí abaixam as águas, tem aquele, você pode ler aí no capítulo 3, capítulo 6 em diante. A partir do capítulo 8 em diante a gente vê que as águas já abaixam e Deus dá essa chance para o homem, o que não foi sucesso também, né? O homem novamente volta a desobedecer o homem. Tanto que chegamos no capítulo 4 de Gênesis. No capítulo 4 a gente já se depara com o primeiro homicídio, onde Caim mata Abel ali. Deus aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim. E novamente a gente vê ali uma ação maligna também. Uma simples oferta, um irmão decide matar o outro. Então, de novo, no capítulo 6, verso 5, e viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação de seus pensamentos, os pensamentos do seu coração, eram só má continuamente. A gente vê que novamente o homem não obedece a Deus, né? E no capítulo 20 a gente já vê Deus com uma nova forma de tentar corrigir esse homem, que foi através dos mandamentos. Antes ele já tinha usado várias outras formas antes de Moisés. Mas aqui no capítulo 20 a gente vê que Deus cria essa nova forma, os mandamentos, que foi uma forma, isso teve seu efeito positivo, né? Mas que também não resolveu o problema do homem em relação à sua desobediência com Deus. E continua a desobediência, e o homem foi criando crenças durante a evolução da humanidade, que eu vou estar falando agora de alguns aqui que existem aqui no nosso dia a dia. Algumas são velhas. Uma que eu vou citar apenas três. Tem muitas outras, milhares, né? Uma das principais que existe aqui no Brasil, também está muito proliferado, é o espiritismo.
onde dentro do Espiritismo existem várias filosofias, né? Várias linhas de doutrinas. Uma das principais que a gente conhece, a gente vê até em novelas aí, é a doutrina do aperfeiçoamento, onde o homem está nessa vida sempre se renovando, a sua alma está sempre se corrigindo através de outros corpos. A pessoa morre e aí depois volta em outro corpo a corrigir os erros que cometeu do passado. Aí tem aquela história de alma gêmea. A gente vê claramente, né? Não precisa nem ser estudioso para poder a gente ver que isso é uma trama satânica mesmo, para levar as pessoas para o inferno, as almas para o inferno. Uma coisa simples aqui que eu vou citar é se o diabo tentou Jesus no deserto, né? Jesus sendo Deus, sendo onipresente, onisciente, né? Sabe de tudo. Imagine os seres humanos falhos, como eu, como essas pessoas que participam dessas religiões. Ele faz o que quer, né? E como quer. O homem sempre em busca de soluções rápidas para seus problemas. Uma coisa muito usada nesse espiritismo é a consulta aos mortos, que é proibido, né, pela Bíblia, devido ser uma prática demoníaca, né? Onde ali os demônios são poderosos, poder limitado, né, com certeza. Eles acompanham a história da vida das pessoas e contam detalhes da vida das pessoas, as pessoas ficam ali emocionadas. Mas temos que levar em conta isso que eu acabei de falar. Essas entidades são poderosas e fazem coisas aí que o homem, a mente humana não é capaz de alcançar o grau de poder que tem essas entidades. Então, no Espiritismo tem essa crença que uma das principais do aperfeiçoamento. Tem outro ramo, eu fiz uma pesquisa rápida aqui que eu não aprofundo nessas. É bom a gente conhecer um pouco, né? Mas eu procuro me aprofundar mais em coisas interessantes relacionadas a Deus, a coisas de Deus. Tem outro ramo que prega que a alma do homem pode se incorporar em animais, inclusive evitam matar baratas, alguns insetos, porque acreditam estar ali a alma de algum parente, né? Um avô, uma avó, um pai. Um negócio mais ou menos esquisito. E tem também outro ramo que crê que a alma do ser humano, do homem, pode entrar até em plantas, pode incorporar até em plantas. Esquisito. A crença do Islã, onde tem lá uma ramificação que acredita que cada homem que morre, homem de sexo masculino, né? Falo aqui, cada homem que morre vai encontrar com 72 virgens no céu. Imagine o tanto de virgem que teria que ter nesse céu, né, para esse tanto de homem. E eles se baseiam no livro da Surata, capítulo, é um livro dentro do Corão, capítulo 56, do verso 12 ao 40. Se baseiam nessa passagem para poder viver nessa crença aí, das 72 virgens. Outra crença que é muito conhecida, principalmente aqui no Brasil, e teve sua grande divulgação
no ano de 1500, mais ou menos, lá 1400 em diante, onde a gente vê que é um dos assuntos que Martinho Lutero, durante a Revolução Protestante, critica, que é a crença do purgatório, ensinada pelo catolicismo, né? Muito parecida com essas outras que eu falei antigamente, a linha de raciocínio, que a gente vê que é uma criação humana, uma invenção humana. Inclusive, é uma doutrina que era muito usada para poder atrair fiéis, né? E também arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, onde se pagava um certo valor para poder livrar um parente do inferno, ou você mesmo já antecipar sua salvação. Dependendo do valor que você pagava, você livrava certa quantidade de pessoas da família. E Martinho Lutero, que era um padre, né? É bom a gente conhecer um pouco da história, Reforma Protestante. A gente estuda história, né, no colégio, ensino médio a gente estuda Reforma Protestante. Martinho Lutero, que era um padre, começou, inclusive dava aulas, né, para pessoas que estavam seguindo carreira dentro do catolicismo. Ele começou a ver que essas doutrinas são humanas e algumas até diabólicas também. Essa do purgatório é uma crença, uma doutrina esquisita e perigosa. Eu conheço pessoas, até professores, que acreditam numa doutrina dessa. É uma cegueira espiritual, né? E foi uma das doutrinas que Martinho Lutero bateu de frente e criticou. Ele pregou lá na porta da igreja lá, logo quando começou a Revolução Protestante. As teses dele, onde batia de frente com o sistema religioso católico, que era apoiado pelo imperador Constantino na época. Foi um dos grandes imperadores que contribuiu para o crescimento do cristianismo, né? Entre aspas. Os anteriores perseguiram bastante o cristianismo, e esse Constantino, segundo estudos, teve lá um sonho, se não me engano, uma cruz, uma coisa assim, e ele se converteu ao cristianismo, e houve grande diminuição, né, ou extinção da perseguição ao cristianismo. Cristianismo, quando eu falo, a gente tem que entender que existe várias ramos de cristianismo, né? Tem esse católico, tem o protestante, tem o ortodoxo. Então a gente tem que estudar e conhecer as coisas para poder estar falando um pouco, né? Então a gente vê que essas crenças são, em sua maioria, invenções humanas e também invenções de demônios, né? Que enganam as pessoas e vai levar muita gente, né, para a perdição. E agora eu vou falar sobre a versão, a visão e o ensinamento de Jesus Cristo sobre o que é o homem, para que o homem veio nessa terra. Vamos ver o que realmente Jesus Cristo fala. Apesar que
muitas religiões, como o Espiritismo e o Cristianismo, usam a Bíblia e Jesus Cristo como Deus, né, como o líder, mas a gente vê, não precisa nem ser muito aprofundado, uma simples análise a gente já observa que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eles usam algumas passagens para poder ensinar o que eles querem e estão totalmente enganados e vão pagar um preço por isso, né? São doutrinas que vão levando o homem para caminhos tortuosos. E agora vamos ver o que Jesus Cristo falou e ensinou para a gente sobre isso. Jesus Cristo, que muitos não creem, né, na sua existência, que ele é o Filho de Deus, o Messias, mas desde Gênesis, que a Bíblia já vem mencionando Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Em Salmo a gente já vê até falando da sua crucificação, onde ali ele teve sede e o soldado. Salmo capítulo 2, verso 18. Teve sede e o soldado deu vinagre para ele beber. Uma passagem muito bonita que eu vou citar aqui sobre Jesus Cristo é a profecia sobre a vinda de Jesus Cristo se encontra em Isaías, capítulo 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. No capítulo 9, verso 6 também a gente vê outra profecia de Isaías também, né, falando sobre Jesus Cristo. Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 34, a gente vê. Então, não tem como negar que Jesus Cristo veio a essa terra, existiu. Os fatos históricos comprovam e houve também as testemunhas das pessoas que participaram e comprovaram isso, né? Conviveram na época que Jesus Cristo esteve aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás. Um problema muito grande que existe sobre Jesus Cristo e antes de Jesus Cristo foi a questão da lei de Moisés, os mandamentos, né? Onde o próprio Jesus Cristo fala sobre isso no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17, onde fala que ele não veio abolir a lei, mas sim cumpri-la. A gente partindo da premissa que Jesus Cristo é maior que Moisés, né? A gente vê que ele pode modificar o rumo das leis, dos mandamentos, né, de Deus para com o homem aqui na terra. Inclusive, é o único mediador. Muitos têm outros mediadores aí, né, entre Deus e os homens, mas a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo falou, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas buscam outras entidades aí, intermediação para com Deus, mas quem respeita a palavra de Deus e Jesus Cristo, né, segue esse raciocínio aí que só Jesus Cristo que tem esse poder de mediar nosso contato para com Deus. Uma passagem muito bonita usada nas igrejas se encontra em João capítulo 3, verso 18. O próprio Jesus Cristo fala, onde diz, né, aliás, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus foi enviado a essa terra, Jesus Cristo foi enviado a essa terra para poder tentar resgatar esse homem
da perdição que ele vinha seguindo. Que, ao meu ver também, e a gente comprova aí na prática, que não teve também, não resolveu o problema. Porque o homem tem uma tendência natural a se afastar do seu Criador. Eu, em minha opinião particular, creio que essa resistência já vem lá do berço, junto com a maldade do homem. Você pode pensar que é exagero, mas a gente vê que tem crianças aí que já depende, logicamente, né, do tipo de criação, mas a gente vê que o ser humano já tem uma maldade dentro de si, desde novo. Principalmente se não for de início criado dentro dos preceitos de Deus na criança, no caminho do Senhor. Existem duas linhas teológicas muito antigas, né, de teólogos que pregam sobre a capacidade do homem de decidir sobre sua salvação ou não, se ele tem uma participação nesse processo de alcançar a salvação. São as linhas do calvinismo e o arminianismo. Esse calvinismo a gente vê principalmente nessas igrejas tradicionais, batistas, outras igrejas, né, que não creem que o homem tem essa participação e seguem a segue a lei maior, assim, né, em relação a esse tópico, a questão que se o homem aceitou a Cristo, decidiu seguir a Cristo, né, ser servo de Deus, ele não, Deus salvou ele, pronto. Independente do que aconteça com ele, ele sempre vai ser salvo. O que vai de contra, né, é um debate de séculos aí, né, e vai de contra ao que a gente vê durante toda a palavra de Deus, nos advertendo sobre a gente tomar cuidado, né, para não perder a salvação. É um assunto extenso, e dentro desse tópico da salvação a gente vê Jesus Cristo falando do fim dos tempos, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do 31 a 46. Os fim dos tempos, onde ali os anjos vai separar os bons dos maus, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. No verso 46, fala que irão os da esquerda para o tormento eterno. Vai haver o julgamento, né, vou falar mais à frente, onde vão ser julgadas as pessoas pelos seus atos aqui na Terra. E para a gente entender um pouco sobre esses dois destinos do homem após essa vida, pois este julgamento, estou falando, Jesus Cristo deixou no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31, uma parábola que nos explica claramente a diferença desses dois destinos, e não 3 ou 4, como as religiões ensinam aí, né? A pessoa morre, volta de novo e vai para um purgatório se purificar para depois ir para o céu. E Jesus Cristo fala da morte, nessa passagem de Lucas, do rico e Lázaro.
onde o rico não consegue sua salvação, né? Preocupado com suas riquezas, o que não está sendo ensinado na palavra, né? Nessa passagem sobre rico ser salvo e pobre, rico não ser salvo, pobre não ser. Mas citou um simples exemplo aqui, né? Apesar que Jesus Cristo falou que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico ser salvo. Mas se para Deus isso não é impossível, né? O homem, ao adquirir poder nessa terra, inclusive o dinheiro está em terceiro lugar, né? Que mais manda aqui nesse planeta. Em primeiro lugar, quem manda é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Abaixo de Deus, o diabo, com seus agentes e servos, né? Pessoas que se dedicam aí a serviço do mal. E abaixo desse mal existe o dinheiro que movimenta o planeta aí. Sem dinheiro a gente não faz quase nada. Inclusive, em muitos casos, até salva a vida, né? A pessoa que tem dinheiro. E abaixo do dinheiro, o homem manda. O homem ainda está abaixo de todos. O poder humano. Então, o homem adquirir esse poder, automaticamente ele se afasta do seu Criador, porque o dinheiro é poder. Então, o homem se sente poderoso e se acha na posição que não depende de nada nessa vida. Mas se o homem se voltar para Deus, ele pode ser o mais rico dessa terra, né? Inclusive, no Velho Testamento a gente vê que os homens mais ricos da terra eram reis, que muitos eram homens de Deus, né? Como o rei Davi, Salomão logo após foi o homem mais rico, mas se entrou por caminhos tortuosos, mas em termos gerais eram homens designados ali por Deus para poder guiar o povo. Então, essa passagem nos fala dessa questão também, né, do rico e do pobre. E onde ali o rico foi parar no Hades, ou o inferno, e estava em tormentos ali. E havia um certo contato dele com Abraão, que ele ali tenta impedir que seus parentes vão para lá também, para o lugar que ele se encontrava, né? Essa passagem, eu creio, né, que foi uma parábola mesmo, muitos entendem como literalmente, como é um fato que aconteceu, mas a gente vê que Jesus Cristo, durante todos os seus ensinamentos, usava de parábolas para poder simplificar e ilustrar uma coisa que ele queria explicar. E um outro ponto interessante disso aí é a questão que os, os salvos iam para o seio de Abraão, né? Se encontravam os salvos. E esse rico pediu para que Abraão falasse para o Lázaro molhar o dedo na água para pingar na língua dele lá, que ela estava muito quente. Então, Jesus Cristo nos ensina claramente que existem esses dois destinos do homem após essa passagem aqui na Terra. E um ponto muito interessante também que vai acontecer
é a questão da ressurreição. Uma doutrina também ensinada pelo catolicismo. E no capítulo 12 de Daniel, capítulo 2, verso 12 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. No capítulo 20 de Apocalipse, do verso 1 ao 6, a gente já vê ali sendo expresso a questão dos salvos e perdidos, onde vai haver ali a ressurreição, e essa primeira ressurreição dos salvos que vão reinar com Cristo durante os 1000 anos, que vai ser o milênio, de encontra em Apocalipse também. E o verso 5 aqui do capítulo 20 diz: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Esses outros mortos são pessoas que não alcançaram a salvação, né? Vão ficar para a outra ressurreição, que vai ser para juízo, onde vai ser o grande trono branco, né? Citado em Apocalipse também. Que o homem vai ser julgado, todos os homens, ricos, pequenos, todas as etnias, eles vão ser julgados por suas obras aqui na Terra. Então, esses 1000 anos, que é usada essa passagem do milênio por uma seita muito conhecida aí, todo mundo, os testemunhos de Jeová, pegam um versículo dentro dessa passagem do milênio e já falam que é a eternidade, a Nova Jerusalém. Mas essa Nova Jerusalém está sendo explicada no capítulo 21. Não tem nada a ver com o milênio. Esse milênio vai ser 1000 anos. Jesus Cristo vai reinar aqui na terra com os salvos, com a igreja dele aqui na terra. Pode ler em Apocalipse que há uma diferença entre milênio e Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, né? Que é descrita até na sua estrutura lá, como é essa cidade, a Nova Jerusalém celestial, e não a terrena, como é falado por essas seitas que existem por aí, que falam que o milênio já é a eternidade do homem aqui na Terra. Inclusive falam que nessa Nova Jerusalém só vai morar os 144 mil que é falado no Apocalipse também. É um assunto complexo, né? Mas não anexo entre os dois assuntos que estou mencionando aqui. Um outro assunto que eu vou falar aqui é o juízo final, muito importante. Capítulo 20, do verso 14 e 15. Esse juízo final, que eu já tinha falado um pouco, vai ser reunido todas as nações, pessoas de todos os povos, né? Isso diante de Jesus Cristo, né? Da igreja. E a Bíblia nos diz que os servos de Deus, os fiéis, vão ajudar nesse processo aí do juízo final também, após o milênio. E esse capítulo 20, verso 14, quem disse: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Esse livro da vida é um livro onde é relatado as obras das pessoas aqui na Terra, né? O nome da pessoa está anotado. E quem não foi achado escrito o nome nesse livro vai ser lançado no lago de fogo junto com o diabo, o falso profeta e companhia lá, onde vai ser o último estágio, né, da existência do homem em relação para com Deus durante todas essas etapas que eu venho citando aí desde o início. A gente vê que Deus tem uma meta traçada, né? Um plano traçado para o homem aqui na Terra e seus desígnios para com após ter criado esse homem nessa Terra aqui. Muitas coisas acontecem aí que a gente fica se perguntando, né? Falei no início, a gente vê aqui nessa Terra para quê? Mas Deus tem os seus planos traçados e a gente dá para ter uma noção desses planos através da palavra dele. Mas tem coisas que não tem como a gente, apesar que tem uns curiosos aí, se acham estudiosos, que querem dizer coisas que não está na palavra de Deus. Por exemplo, a quantidade de anjos que caíram junto com o diabo do céu. A Bíblia fala de um terço, mas tem uns teólogos aí que já citam a quantidade. Um terço de quanto? Não tem como a gente chegar a essa conclusão, né? Mas e muitas outras coisas que eu poderia citar. E aí você poderia me perguntar como é que eu faço para poder escapar dessa punição aí, dessa perdição, esse julgamento final aí, se eu não por eu não estar obedecendo a palavra de Deus, o que que eu posso fazer para poder escapar disso aí? Também Jesus Cristo, meu estudo aqui é focado em cima do que Jesus Cristo falou, ensinou, através da palavra, né? A Bíblia Sagrada foi escrita pelos discípulos lá que estavam com ele. Jesus Cristo nos ensina como a gente pode escapar disso aí. E no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 13, ele mesmo fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. O que seria essa porta estreita? Eu tenho uma lógica de vida que tudo nessa vida bom é difícil. Se alguém for falar que a salvação, por ser pela graça, né, ser uma obra foi através de Jesus Cristo que a gente alcança. Se alguém for falar que é fácil, está mentindo. Salvação, inclusive, é um milagre de Deus, né? Mas com certeza depende da nossa participação em decidir o que a gente quer da vida. É a gente que escolhe, não é ninguém, não é Deus que escolhe por a gente. Como é ensinado pelo calvinismo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus que escolhe a eleição, Deus que elege a gente antes mesmo da pessoa nascer. Tem casos específicos, né, que a gente vê que Deus
tem um plano na vida da pessoa, né? Mas não deixa da pessoa escapar dessas escolhas aí, o livre-arbítrio, a gente que escolhe. E e Jesus Cristo nos fala que a gente tem que seguir um novo rumo de vida. Ele fala: negue a si mesmo, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa cruz de Jesus Cristo fala não é a cruz leve, não. É uma responsabilidade que a gente tem para poder viver dentro do que Deus quer. Um dos papéis que a gente tem que obedecer aqui na Terra é o papel social. Aí a gente vê se a pessoa é um cristão mesmo ou não. O que não está ligado à salvação, né, como é pregado por religiões aí, que a salvação é adquirida através de obras, vivem como mendigos aí, que é demonstrando humildade, que não tem a ver também com salvação. Tem gente que é rico e é humilde, já tem pobre já tem pessoa que é pobre e não é humilde. Então não está ligado uma coisa com a outra. E a questão das obras é obrigação do cristão. Tanto você ajudar financeiramente, né, que o dinheiro é o que movimenta esse planeta. Todos os ramos dessa vida material dependem de dinheiro também para poder, de certa forma, seguir em frente. E a igreja não é diferente. Há muitas críticas aí sobre as igrejas cobrar dinheiro, né? Mas se você não acha correto dar um dízimo na igreja, dar uma oferta, você ajuda de outra forma. Você compra sua cesta básica e dá para os pobres. Compra lençol para dar para morador de rua e outras coisas a mais, né? Então a gente tem esse papel social aí. O cristão tem. Não é só ir na igreja. E também tem a questão de anunciar o evangelho, né? Como foi dito por Jesus. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Isso aqui que eu estou fazendo, de certa forma, eu estou pregando a palavra de Deus. Alguém pode dizer que não, mas com certeza alguém pode assistir esse vídeo e esclarecer alguma coisa, entender alguma coisa, né? Não aqui querendo me engrandecer, né? Que a honra e a glória é dada a Jesus Cristo. Mas a gente tem esse papel de anunciar a palavra de Deus, tanto pela internet como pelo rádio, TV, torpedo que você manda para alguém que está passando dificuldade, na rua pessoalmente. Isso é uma das missões que Jesus Cristo dá pra gente. Tem pessoas que não entendem, né? Por que a gente fala tanto de Deus. Por isso aí, que é um dos papéis do cristão é estar anunciando a palavra de Deus. Que o objetivo final disso aí, Deus quer a salvação das pessoas. Que as pessoas cheguem a um conhecimento, né, da verdade, não de religião. A pessoa ser religiosa, seguir doutrinas humanas, não está ligado a obedecer a Deus. Inclusive, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, né? A todos que creem no Evangelho. É o poder de Deus o Evangelho e não apenas uma religião, como muitos pregam aí. Então a gente tem esses papéis aí de anunciar o Evangelho, que faz parte do papel
um dos papéis do cristão também, né? Anunciar o evangelho. Só que tem uma parte aqui que Jesus Cristo fala sobre a questão da gente ser um cristão, um problema que a gente vai ter a ser cristão. Se encontra em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, verso 34. Jesus Cristo falando sobre as dissensões, né, as brigas que iriam ter dentro de casa ao uma pessoa se declarar um cristão, não religioso, mas um cristão. Ele fala, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Esse homem aqui, né, mulher e homem em geral, né, os dois sexos. E isso aqui é uma coisa muito séria, né? Eu posso falar com propriedade disso aqui, sobre a resistência das pessoas para com Deus. O que a gente tem que separar também é a questão da resistência natural e uma pessoa influenciada também, né, por essas entidades que eu venho falando aí. Existe isso aí que tá tudo ligado nessa terra aqui, tá ligado a essas coisas aí. A gente tem que viver ligado nisso aí. Eu mesmo conversando com alguém, eu já percebo se uma pessoa tá normal ou não. Se é uma pessoa inquieta, né? E existem os sintomas de uma pessoa que não tá normal. Vários sintomas, a pessoa não dorme direito e qualquer coisa se transforma. E você nem precisa estar muito falando de Deus não, que você já vê que a pessoa já não gosta, né, também. Eu tenho um histórico familiar de acontecimentos, conheço essa matéria na prática. E eu tenho um conteúdo para falar disso aqui, né? Não é apenas uma coisa da minha cabeça que eu inventei, mas são fatos que acontecem. Isso aí tá ligado a esse problema aí das dissensões que Jesus Cristo falou dentro da casa, dentro dos familiares, né? Briga entre os familiares, que as pessoas não aceitam a palavra de Deus, e a gente tem que ter sabedoria para poder conduzir essas pessoas, conviver com essas pessoas e sempre falando alguma coisa de Deus, né? E através dos nossos testemunhos, nosso testemunho pode ser em qualquer lugar, escola, na rua, no trabalho, as pessoas veem que existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, existem essas coisas aí na vida que a gente tem que passar e viver e tem que entender isso aí. Pois é, gente, cheguei ao fim aqui desse vídeo. Eu agradeço a todos aí pela atenção. Qualquer momento eu posso voltar com um novo vídeo aí. Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar meu link do Face aí embaixo aí, ou e-mail. Quiser entrar em contato, estou disponível, né, para esclarecer alguma coisa e conversar. Não sou um estudioso, não sou o dono da verdade, mas o pouco que a gente sabe, né, a gente procura transferir para o próximo. Coisas boas, né, tem que passar para frente. Então é isso aí, eu agradeço a todos aí, né, Deus abençoe. Em breve estarei voltando com um novo vídeo aí de algo interessante sobre a vida aqui, sobre as coisas de Deus também. Obrigado aí, gente.